A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, queridos, para mais uma vez aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, amado, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Eu aproveito aqui também para agradecer o meu pastor Davi Ferreira, como a toda a família sacerdotal da ADMA. Amém, amados? Então não perca tempo, pegue esse link aí, pegue as suas redes sociais, as suas redes de relacionamentos e compartilhe esse link. E o Senhor, querido, colocou no meu coração um tema muito importante, ao qual eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema diz o seguinte: nomes de Deus. Querido, você sabia que Deus tem vários nomes reportados na Bíblia? E esses nomes é para as nossas bênçãos. Deus se reporta de várias formas para nós entendermos de como ele atua, de como ele opera maravilhas nas nossas vidas. E também, querido, tem muitos homens de Deus na Bíblia que eles se reportam a Deus com muitos nomes diferentes. E é isso, querido, que nós vamos estudar aqui hoje, acerca dos nomes de Deus. Mas como nós fazemos sempre, querido, eu quero, juntamente com você, estar orando para quê? Para que o Senhor tome a frente desse estudo, que eu não venha aqui, amado, estar falando nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, querido, e eu acredito que seja também o desejo de Deus para a sua vida. Então, se você puder, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando ao nosso Deus. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, Pai amado, eu quero te agradecer por este dia na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que tu nos concede. Como também, Pai amado, quero te agradecer pelo alimento que tem chegado em nossas mesas todos os dias, concedidos por ti. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado em todos os momentos das nossas vidas. E muitos, Pai amado, desses livramentos, eles passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você que está comigo, querido, que puder, diga amém. Para que nós possamos, querido, dar continuidade nesse estudo, o Senhor também colocou um texto da Bíblia no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse texto, querido, está ali no livro de Êxodo, capítulo 6, precisamente no versículo 2 e 3. Então, se você tiver em posse da sua Bíblia, abra para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Se você não está em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu celular ou pela tela do seu computador. E a palavra de Deus, querido, diz assim para mim e para você: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, esse, querido, foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos dar prosseguimento nesse estudo. Depois você pode pegar esse capítulo de Êxodo, capítulo 6, dar uma estudada que eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao seu conhecimento da palavra de Deus. Querido, eu gostaria de começar esse estudo te dizendo se você sabia que Deus tem diversos nomes na Bíblia e cada um, querido, desses nomes, ele tem um significado diferente para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida.
O nome de Deus em hebraico, no idioma em que o Antigo Testamento ele foi escrito, é Iavé, como também Jeová. E esse nome, querido, de acordo com os estudiosos que traduziram a Bíblia, a palavra de Deus, significa Senhor. E foi assim, querido, que Deus se apresentou a Moisés, quando ele disse a ele, no livro de Êxodo, conforme nós lemos aqui, capítulo 6, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. A Bíblia também, querido, apresenta outros nomes para o Senhor, e cada um deles, como eu te falei, tem um significado especial. E nesse estudo de hoje, eu vou te mostrar que esses nomes de Deus que a Bíblia cita revelam o quê? O amor, a proteção que ele sempre teve com seu povo, que ele sempre teve comigo e com você. E o primeiro nome, querido, ao qual eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje é Jeová Jireh. Eu acredito que você já tem ouvido falar nesse nome, e esse nome significa o Senhor proverá. E uma das histórias, querido, mais conhecida do Antigo Testamento é aquela em que Deus, para provar a fidelidade de Abraão, o que ele faz? Ele pede a vida de seu filho Isaque em sacrifício. E aí, querido, quando nós vamos no livro de Gênesis, capítulo 22, cita isso ao qual eu estou te falando. Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou a Jacó: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Então respondeu Abraão a Isaque: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então essa foi a resposta que Abraão deu a Isaque. E aí os dois eles continuaram a caminhar juntos. E Abraão, ele fez o quê? Ele ergueu os seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E o que Abraão fez? Ele foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão, querido, ele deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, querido, até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh, ou Senhor proverá, é um dos principais nomes de Deus citado na Bíblia e que demonstra o que para mim e para você? O seu cuidado com os seus filhos em todos os momentos, inclusive, querido, naqueles momentos em que tudo parece estar perdido, em que tudo parece estar difícil, em que tudo parece não ter solução. Amém, amado? Mas voltando à história de Abraão, no exato momento em que ele ia sacrificar o seu filho a Deus, o que aconteceu para você entender? O anjo do Senhor o impediu e ofereceu um carneiro para ser morto no lugar do seu filho Isaque. E o que isso nos ensina, querido? Que quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece não ir bem, quando tudo parece ter fugido do nosso controle, nós podemos confiar no poder e na fidelidade do Senhor nas nossas vidas, que com certeza, querido, Deus proverá tudo que for necessário para a nossa vida. Deus proverá tudo aquilo que nós venhamos a precisar. Um outro nome muito conhecido, querido, que eu acredito que você tenha conhecimento, é Jeová Rafá. E o que significa, querido, Jeová Rafá? O Senhor cura, o Senhor sara. E aí, querido, depois de libertar o povo de Israel da escravidão, punindo os egípcios com várias pragas e enfermidade, Deus declarou que ele é o Senhor que cura o seu povo. E aqui, querido, nós vamos ver o que ele disse a Moisés, logo após os hebreus terem atravessado que o Mar Vermelho. E aí, depois você acompanha na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que lhe aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos,
Aí a palavra de diz: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Então, essa foi a palavra que foi dada para mim e para você no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E aí, querido, se nós formos continuar lendo a história dos hebreus, até o momento em que eles chegaram na terra prometida, veremos que essa cura, querido, que Deus ofereceu a eles não foi apenas uma cura espiritual. Por quê? Porque todos os israelitas que foram obedientes ao mandamento do Senhor, obedientes à palavra do Senhor, eles não sofreram nenhuma enfermidade e tiveram que uma vida saudável, uma vida longa, uma vida sem enfermidade. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã que está aqui me assistindo hoje, Deus continua, querido, sendo o Senhor que nos cura nos dias de hoje, quando nós decidimos seguir os ensinamentos de Jesus e permanecemos firmes no seu amor e na sua palavra. Ele nos abençoa e cuida da nossa saúde, e não só aquele da saúde física, ele cuida também da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Por mais, querido, que pareça impossível para mim e para você, Deus é capaz de reverter qualquer diagnóstico médico, somente para nos mostrar o quanto ele é poderoso e fiel na vida dos seus filhos, na vida daqueles que o seguem, na vida daqueles que o obedecem. Um outro nome, querido, que eu acredito que você conheça e que está citado na palavra de Deus, na Bíblia, é Jeová Nissi, que significa, amado, o Senhor é a minha bandeira. Então, o Senhor é a minha bandeira, querido. O Senhor é a sua bandeira. E a Bíblia nos conta no livro de Êxodo, capítulo 17, que o exército, querido, dos amalequitas, ele veio atacar o povo hebreu no deserto de Refidim. Então, o que Moisés fez nesse momento? Moisés pediu para que Josué escolhesse alguns homens para lutar contra aqueles inimigos, aqueles exércitos poderosos. E durante, querido, a batalha, Moisés foi até o alto da colina, o alto do monte, e o que ele fez? Ele levou a vara que Deus havia dado a ele, e enquanto Moisés, querido, mantinha a vara erguida e em suas mãos, o que o Senhor fazia? O Senhor fez, querido, com que o seu povo derrotasse todo aquele exército poderoso, todo aquele exército que, a olhos vistos, a olhos humanos, não tinha como ganhar dele, não tinha como destruí-los. E veja, querido, o que Moisés fez para agradecer e louvar a Deus por aquela vitória maravilhosa, aquela vitória que parecia impossível. No livro de Êxodo, querido, capítulo 17, versículo 15 e 16, precisamente, Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira, e jurou, querido, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então, veja bem, amados, o ato de levantar uma bandeira em tempos de guerra, o que significa? É um sinal de vitória sobre o exército inimigo, é um sinal de ganho, de vitória, que Deus operou e deu vitória para o povo de Deus. Por isso, querido, Moisés construiu um altar em louvor a Deus e disse que o Senhor era a sua bandeira. E por que Moisés fez isso, querido? Porque ele sabia o tamanho do livramento que Deus havia dado a ele, como também ao seu povo, pois os exércitos, querido, dos amalequitas era muito mais numeroso e poderoso do que o exército hebreu naquela batalha, naquele momento. E assim, querido, como Deus disse que Israel venceria todos os inimigos, ele também diz através da palavra dele para mim e para você nesse dia de hoje, que por meio, querido, de Jesus Cristo, nós seremos vitoriosos em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas e principalmente contra o pecado que nos rodeia, que tenta nos afastar do Deus Todo-Poderoso. E veja, querido,
o que o apóstolo Pedro disse para mim e para você, através da palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele disse, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que o Senhor fez isso, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, vivêssemos para ele. E ele diz, por suas feridas vocês foram curados. Então, pelas feridas do Senhor, na cruz do Calvário, eu e você, nós fomos libertos dos nossos pecados, nós fomos curados dos nossos pecados. Então, meu irmão, nunca se esqueça que o Senhor é quem luta por nós e que nos faz vencer todas as batalhas que se levantam diante de nós. E lembre-se sempre do que eu vou te falar agora. Você e Deus sempre vai ser maioria. Guarde isso, querido. Você e Deus, em qualquer situação, sempre será maioria. Então, querido, o que eu e você devemos fazer dele, nós devemos de fazer do Senhor a nossa bandeira e experimentar o poder de Deus em todos os dias das nossas vidas. Um outro nome, querido, que é muito importante, e eu acredito que você já ouviu falar, Jeová Shalom. E o que significa Jeová Shalom? Significa o Senhor é a paz. O Senhor é a paz que excede todo entendimento. O Senhor é a paz que nós buscamos todos os dias das nossas vidas. E quando nós vamos, querido, no livro de Juízes, capítulo 6, precisamente, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus, o que aconteceu? Os israelitas, eles estavam vivendo tempos difíceis naquele momento, naquela época. Por quê? Porque os midianitas vinham e destruíam o quê? As suas plantações. Os midianitas destruíam os seus mantimentos, matavam todos os seus animais. E por causa disso, eles passavam o quê? Muito aperto, muita angústia, não tinham paz em momento nenhum. E aí, querido, diante de tanto sofrimento, o povo de Israel fez o quê? Se arrependeu dos seus pecados. E o que o Senhor fez? O Senhor teve misericórdia deles, o Senhor teve misericórdia daquele povo. Então, o que Deus fez? Deus foi até Gideão. E quem era Gideão, querido, para você entender? Um servo fiel e justo diante de Deus, e disse que ele seria usado para livrar os israelitas de toda aquela opressão que eles vinham passando naquele momento. Só, querido, que mesmo diante de ser escolhido para enfrentar os inimigos que há anos perseguiam e prejudicavam os hebreus, Gideão teve um grande sentimento de paz no seu coração, porque ele sabia que estava ali a comando do Deus da paz, o Deus que excede todo entendimento, porque ele sabia que Deus estava ao seu lado e que traria vitória a Israel, porque o Deus de paz estava com ele, foi o Deus de paz que deu o comando para ele. E aí, querido, o que ele fez após ser visitado pelo anjo do Senhor? Quando nós vamos no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24, nos diz o que ele fez. Gideão, querido, construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu esse nome, o Senhor é a paz. Então, Jeová Shalom, querido, é o Deus de paz, é o Deus que tem a paz que eu e você precisamos em todos os dias das nossas vidas. E até hoje, querido, esse altar está em Ofra, só para que você tenha conhecimento desse estudo de hoje. E esse, querido, é um dos nomes de Deus que tem fortalecido quem? O seu povo diante de muitas tribulações, diante de muitas lutas, pois o Senhor é a nossa paz. Guarde isso, querido. O Senhor é a nossa paz. E da mesma forma, amado, Jesus nos acalma nos momentos difíceis das nossas vidas. E ele nos traz uma palavra, querido, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. E lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Aí ele nos diz: no mundo vocês terão aflição, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Eu e você, querido, nós venceremos todas as aflições e todas as batalhas que se levantam diante de nós, em nome de Jesus. Um outro nome, querido, muito importante, e eu acredito que você tenha conhecimento, Jeová Chamar. E o que significa, amado, Jeová Chamar? O Senhor está aqui, ou o Senhor está presente nas nossas vidas, nas nossas batalhas. E a Bíblia mostra, querido, que Deus revelou ao profeta Ezequiel como será a nova Jerusalém, a cidade, querida, em que os salvos irão morar após o quê? Após o fim dos tempos. Ele também diz qual será o nome desse lugar, Jeová Chamar. E aí nós vamos ver, querido, o que Ezequiel nos disse através da palavra de Deus, no capítulo 48, versículo 34 e 35, para você entender acerca do Jeová Chamar. Lá nos diz, no lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas. E que portas serão essas? A porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Naphtali. Momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. E por isso, querido, o nome de Jeová Chamar, o Senhor está aqui, o Senhor está em mim, o Senhor está em você, o Senhor está presente em todas as nossas batalhas. E, querido, no que lemos em Ezequiel 48, 34 e 35, fica bem claro, amado, para mim e para você, que Deus nos mostra, querido, que a sua presença nos dias de hoje não depende mais de um tabernáculo, ou não depende mais de um templo físico, e graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, glória a Deus por isso, querido. E quando nós vamos, amado, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos diz que nós nos tornamos templo do Espírito Santo, e todos aqueles que amam o seu nome e obedecem os seus mandamentos, o que vai acontecer com todas essas pessoas? Se tornarão morada viva do Senhor. Então, eu e você, querido, que confiamos no Senhor, que acreditamos no Senhor, nós nos tornamos moradas vivas do Senhor. Jeová Chamar, querido, quer dizer Deus está sempre presente em nós, Deus está presente sempre em todas as nossas batalhas. E sabendo disso, querido, eu e você podemos viver confiante de que Ele nunca nos abandonará, não importa o que estejamos passando, não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, Ele nunca nos abandonará. Ele sempre vai estar presente nas nossas causas, nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas. Ele sempre estará conosco, amado. E glória a Deus por isso, meu irmão. E como vimos, amado, nesse estudo de hoje, todos os nomes de Deus que citamos aqui nesse estudo de hoje revelam o quê? Revelam o seu cuidado por nós. Amém, amado? E se pudéssemos unir todos esses nomes de Deus que nós citamos aqui nesse dia de hoje, nesse estudo de hoje, nós poderíamos chegar a um único nome. E que nome seria esse? Esse nome, querido, está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8. E o que diz lá para mim e para você? Deus é amor. Pois ele já provou que nos ama ao enviar Jesus a esse mundo para salvar a mim e a você, pecadores, que estávamos condenados, para nos reconciliar novamente com ele. E essa passagem bíblica, querido, resume muito bem isso. Essa passagem de 1 João 4 e 8. Deus é amor. Deus é amor na minha vida. Deus é amor na sua vida. E por que, querido, Deus demonstra amor por nós, por mim e por você? Porque Jesus Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito importante.
Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário, quando ainda éramos pecadores. E como agora, querido, nós fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos o quê? Salvos da ira de Deus por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Então, veja bem, meu irmão, se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados, e ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, querido, tendo sido reconciliado, com certeza nós seremos salvos por sua vida, como também, querido, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Você pode dizer amém, querido? Então, esse, amado, foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Então, amado, como nós aprendemos aqui hoje, que nós possamos ter esses nomes que nós estudamos aqui hoje guardados em nossos corações para nunca mais esquecermos. Então, quando nós ouvirmos falar de Jeová Jirê, nós sabemos que o Senhor proverá na minha vida e na sua vida. Quando nós ouvimos falar no Jeová Rafá, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que cura a minha enfermidade, a sua enfermidade. Quando nós ouvirmos, querido, falar no Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, é a sua bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a paz, o Senhor é a minha paz, querido, o Senhor é a sua paz, o Senhor é a paz que excede todos os entendimentos. Jeová Shalom, o Senhor está aqui, ou o Senhor está presente em todas as nossas causas. O Senhor está na Jerusalém celestial, aonde passaremos a nossa eternidade. Amém, querido? Então curve a sua cabeça, se você puder, que nós vamos estar orando ao Deus Todo-Poderoso sobre esse tema, os nomes de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai amado, por este dia na Tua presença. Muito obrigado, Pai amado, por esse estudo maravilhoso que tivemos aqui, como texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3, que nós possamos, Pai amado, ter um entendimento que Tu é um Deus de amor, que Tu luta por nós a todo momento. O Teu desejo é que todos se salvem e que todos possam viver uma eternidade juntamente contigo, Pai. Que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os Teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, e que essa palavra, Pai amado, tenha ido aos corações dos Teus filhos, e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebam a semente da palavra e que essa semente possa se multiplicar a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, nas nossas vidas, mas que sim, Pai amado, elas fiquem no campo da prática, para que possamos praticá-las em todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço, Pai amado. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, que puder, você diga amém. Querido, que palavra abençoada, que palavra abençoadora que o Senhor nos concedeu neste dia de hoje. Essa palavra, querido, criou um impacto na minha vida. Essa palavra fortaleceu a minha fé, abriu meu entendimento acerca do que o Senhor representa para nós, do que o Senhor é para nós. Querido, se essa palavra causou um impacto também na sua vida, dê um glória a Deus aí nos comentários, dê um aleluia, aperta o like, compartilha esse link, se inscreva no canal, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas, queridas, elas possam ser abençoadas como nós fomos abençoados aqui hoje. Eu fui muito abençoado com esse estudo de hoje acerca do nome de Deus, ou os nomes de Deus. Você foi abençoado? Então dá um glória a Deus, dá um aleluia aí nos comentários, querido. Eu acredito que nas suas redes de relacionamentos tem muitas pessoas que precisam, como eu e você, ouvir uma palavra como essa acerca de Deus. Amém? E o Senhor, amado, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de você estar aí hoje, investindo esse tempo no conhecimento da palavra, para que você possa, querido, aplicar no seu dia a dia, aplicar no dia a dia da sua família, da sua empresa.
O Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Amém? E hoje nós te aguardamos ali na Adma, nós ficamos em Anchieta, na Rua Caúba, número 75, e você, querido, e a sua família são nossos convidados. Então não falte, nos faça uma visita. Eu tenho certeza que tem uma palavra da parte de Deus aguardando você e a sua família, e que essa palavra, querido, vai ser bênção na vida de vocês. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha, querido, um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado na presença do Senhor, querido, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, onde você estiver, se você puder, querido, você diga amém.